Olá, boa noite. Vou começar uma palestra agora lá no meu canal do YouTube. Estou aguardando vocês lá para participar junto comigo. Bora lá? O assunto hoje vai ser como trazer a sua motivação diária. Corre lá para o YouTube que eu estou aguardando vocês lá. Ângela, vamos lá, vamos começar esse processo desse desafio de palestrar. Corre lá para o meu canal. Jane Quadros, meu canal no YouTube. Nossa, vai ser a minha primeira palestra ao vivo no YouTube. Estou dando um tempinho aqui para esperar mais algumas pessoas virem. Tem canal no YouTube, sim, Ângela. Já estou trabalhando com esse canal faz algum tempo, mas não tinha feito nenhuma palestra ao vivo ainda. Ansiosa por esse momento, que vai ser um grande desafio nessa proposta de aprender a palestrar. Vamos dar um aviãozinho aqui para as amigas. As amigas que puderem participar. Vamos entrar aqui junto. Vamos mandar um aviãozinho. Vamos mandar. Live dá para malhar e usar o fone e escutar ao mesmo tempo. Então dá para fazer duas coisas produtivas ao mesmo tempo. Fábia Arruda. Fábia Arruda, corre para o meu canal do YouTube. Quero ver você lá interagindo comigo. Vou fazer uma palestra ao vivo. Peraí que eu vou mandar o link para você, Ângela. Você consegue entrar.
Dri, sua linda. Fábio, querido. Aprendendo com os melhores, né, Fábio? Corre lá no meu canal do YouTube, ver se você consegue acessar lá. Quero começar essa transmissão lá pelo YouTube para eu desenvolver essa habilidade. Eu quero saber se eu também estou fazendo certo aqui. Deixa eu ver se está aqui. Público, pessoas flores. Sim, eu vou deixar nos dois, Fábio. Vou deixar aqui e lá. Guilherme, corre para o meu canal do YouTube, porque eu quero fazer a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Espero você para compartilhar aqui comigo. Todos que puderem participar vai ser muito legal, porque eu vou desenvolver essa habilidade no YouTube e quero a participação de vocês. Vou dar um tempinho para mais pessoas entrar aqui. E já vamos começar. Zoki. Entrando aqui. Guilherme, mandei um link para você. Gente, para mim está parecendo tudo ok aqui. Eu só não sei se para vocês vai estar dando certo. Isso aqui está sendo um desafio para mim hoje, porque eu estou também aprendendo a mexer nessas ferramentas. Depois eu corto parte desse vídeo. Oi, Marisa. Marisa, corre lá para o meu canal do YouTube, que eu quero fazer a transmissão pelo canal do YouTube. Vai ficar nos dois, mas é importante vocês interagirem comigo lá no canal do YouTube. Bom, eu vou começar então essa live, porque já estamos às 19 horas e 15 minutos e eu tinha programado para começar às 19 horas.
Então, eu trouxe hoje o assunto sobre motivação, mas tenho 48 anos de idade e vindo de uma vida, de um caminho em busca de um motivo forte para continuar com a alegria da vida, sendo essa pessoa motivada, que eu me considero muito motivada, e querendo trazer isso diariamente para a minha vida, descobri alguns processos, e eu quero contribuir com outras pessoas, contando para vocês como que eu descobri esse processo de manter a minha motivação diária, mesmo vivendo desafios. Algumas pessoas acham que eu tenho uma vida perfeita e que eu não tenho nenhum problema, nenhum desafio. Engana-se quem pensa dessa forma. Né? Aquela velha história de que cada um compra suas mentiras que convém. Então, como que é esse processo de motivação diária? Como que eu descobri esse processo de saber... Suzete, querida, corre lá no meu canal do YouTube, que eu estou transmitindo pelo YouTube. Eu quero participação de vocês lá. Aí eu não estou sabendo se está dando certo isso aqui. Ah, que legal, gosto muito. Gente, essa questão da motivação é uma coisa que, no decorrer da minha vida, eu cheguei a um nível de motivação que não tem nada mais que me abala, porque eu não dou poder para que nada tire essa minha motivação. Nenhum desafio, ninguém que possa, de repente, dizer algo. Eu adquiri uma mentalidade e uma maturidade que eu não dou poder para ninguém para me tirar desse nível de equilíbrio emocional. E vou dizer para vocês que não foi um processo fácil, foi muito dolorido. Muito dolorido. Eu acho que não há nada que nós possamos conquistar na vida que seja fácil. Se alguém te diz que algo na vida é fácil, está te mentindo. E se alguém te disser que é difícil, também está te mentindo, porque nada é tão difícil, mas também nada é fácil. Então, como que eu adquiri? Hoje o assunto dessa palestra sobre motivação é justamente para trazer algumas percepções que no decorrer do processo da minha vida eu comecei a entender como que isso funciona. Então, entendendo como isso funciona, se torna muito mais fácil de você adquirir uma vida leve, onde as coisas não te abalam, aonde você não deixa a ansiedade tomar conta de você, aonde você consegue equilibrar as tuas emoções, os teus sentimentos, a tua forma de agir diante de qualquer coisa. Então, lá na minha bio está escrito uma frase que 10% do que acontece na sua vida você tem controle, os outros 90% você não tem. Então, não adianta a gente esbravejar, não adianta a gente perder o equilíbrio, não adianta a gente achar que tem o controle e ter o poder de mudar certas coisas que a gente não tem, e isso acaba... Ai, tá... Jane Quadros, Suzete. Deixa eu mandar aqui. Eu não sei por que vocês não estão achando o meu canal. Deixa eu só trazer aqui. Enquanto isso, eu vou ajudando vocês. Como essa palestra hoje é para treinar, não tenho um compromisso de horário, eu vou aqui interagindo com vocês e tentando... Deixa eu mandar aqui para você, Suzete. Deixa eu mandar aqui para você, para ver se você consegue acessar, porque até agora eu acho que ninguém conseguiu acessar esse canal. Vai lá. Enviei para você. Vamos ver se alguém consegue
desvendar o mistério, porque até agora eu não estou sabendo se alguém está conseguindo entrar nesse canal. Para mim está aparecendo normal aqui, ó, como transmissão ao vivo. Ó, deixa eu achar aqui. Ó, mandando para vocês. Agora acho que eu estou mandando o link certo. Para mim está aparecendo como ao vivo. Ah, agora acho que eu descobri o link certo. Tânia, querida, corre lá no YouTube, que eu estou com transmissão ao vivo no YouTube e eu quero fazer pelo YouTube para vocês interagirem comigo. Então, voltando lá aonde eu já estava falando sobre a motivação. Quando você tem essas percepções do que precisa ser mudado na sua vida, para você ter esse controle emocional e trabalhar a sua motivação diária, a tua vida se torna muito mais leve. Você consegue ter as percepções do que você precisa mudar, gradativamente que seja, mas pequenas mudanças diárias, aonde você consegue ter o controle da situação da sua vida. Não da situação da sua vida, mas dos seus sentimentos em relação às situações, que eu acho que é o grande desafio de todos nós. A gente muitas vezes está numa situação muito ansiosa ou muito estressada, porque a gente vive num dia a dia muito corrido, e aí a gente transborda essas emoções na nossa vida de uma forma mais agressiva ou desestabiliza total. Ei, entrou alguém aqui ao vivo, manda um oi para mim, quem conseguiu entrar aí. Gente, que legal! Essa é a minha primeira palestra no YouTube. Estou muito chique. Então, o que acontece? Quando você tem a percepção dessas 3 fases que você precisa entender para você manter a sua motivação diária, isso é um ganho fenomenal na sua vida, porque você vai passar qualquer situação na sua vida e você vai se manter plena, porque você vai ter a plena certeza de que qualquer situação na sua vida passa, seja boa ou seja ruim. Só que isso tem um porém. Você precisa olhar muito para dentro de si mesma. Você precisa entender muito quem é você. E às vezes isso é uma barreira que nós temos, porque quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a descobrir coisas que às vezes não é tão boa, mas também não é tão ruim assim. Mas a gente pinta isso de uma forma muito ruim. E aí se torna mais desafiante você vencer certas dificuldades, com um sorriso no rosto, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Então, essas fases importantes que você precisa entender na sua vida para você manter a sua motivação diária são 3 fases do seu eu. E isso não é uma coisa que foi inventada, uma coisa que foi estudada, não. São vivências que eu tive na minha vida, são percepções que eu, no decorrer do meu processo, comecei a entender por estudos, por leituras, por assistir vídeos, por percepções de pessoas que estão no nível mais elevado de conhecimento do que eu, aonde eu comecei a entender esse processo. Então, o que acontece? Nós temos um eu, que eu acho que é a parte mais difícil da nossa vida de entender e de ressignificar, que é o nosso eu criança. Quem nós fomos quando nós éramos criança? Quais foram as vivências que a gente teve? Quais são as crenças que a gente ouviu e que a gente carregou na nossa vida? Qual foi a educação que a gente teve, as feridas que nós carregamos? Então, tudo isso faz parte desse processo de entender, ressignificar e equilibrar as nossas emoções em relação às nossas dores. Então, quando você entende o seu eu, quando você acolhe a sua criança com as faltas que ela tem, a coisa se torna muito mais verdadeira no sentido de ser. Porque você acolhe as faltas e você segue o seu caminho sem criar expectativas, nem de nada, nem de ninguém. Simplesmente você entende que você é um ser único, que você é um ser amado, que Deus te dá todo o amor que você precisa para você seguir a sua vida
de uma forma leve e se sentir amado da forma que você gostaria de se sentir. Então, quando a gente é criança, eu tive muitos desafios de relacionamento com meu pai e com a minha mãe. E isso me trouxe muitas dores para a minha vida, me trouxe muitas faltas na minha vida. E aí eu vou contar um segredo para vocês que transformou a minha vida. Eu passei por uma vivência com uma profissional onde eu acolhi a minha criança. Como que a gente acolhe? Tem vários vídeos no YouTube ensinando como você fazer essa meditação. E essa meditação, ela traz você ao encontro de você criança. E você acolhe essa criança com todas as faltas, com todas as dores que possam existir. E você entende esse processo de que você não está só. Você vai dar a mão para essa criança e você vai dizer para ela que aconteça o que acontecer, você vai estar ali junto com ela para vocês vencerem tudo que precisa ser vencido. No dia que eu fiz essa vivência, gente, eu chorei muito, muito, porque a minha criança tinha muitas faltas. A minha criança tinha muitos sentimentos de abandono. E entender esse processo é uma coisa muito dolorosa. Então, tem pessoas que fogem disso porque não querem sentir essa dor. Mas a gente só consegue cicatrizar uma ferida quando a gente começa a entender o processo de cura. Lúcia, querida, seja bem-vinda. Quando a gente entende esse processo de cura das nossas faltas, das nossas dores, das nossas carências, a gente consegue suprir isso e entender o que precisa ser feito para ressignificar essas faltas e essas dores. Porque o grande problema de nós, hoje, adultos, é entender essas faltas que nós tivemos lá na nossa infância, lá na nossa fase de criança, para poder ressignificar isso e destravar todos os bloqueios que a gente vive. E a maior parte dos bloqueios que nós temos hoje na nossa vida adulta são consequências do que nós vivemos lá na nossa infância, lá na nossa criação, lá na fase de até 7 anos de idade que a gente carrega todo o nosso processo de construção. Isso qualquer profissional pode confirmar o que eu estou dizendo. Então, quando você tem essa percepção do que te acontece lá na sua fase criança e você começa a entender... Olá, boa noite, sua casa está me dando boa noite. Uma boa noite para você também. Que legal, gosto tanto dessa interação. E aí, gente, esse é o grande desafio para nós trabalharmos a nossa motivação diária, é entender esse processo que a gente vive, né? Nosso eu criança. Aí a gente entendendo esse processo do eu criança, nós passamos para o eu agora, o eu hoje. Quem sou eu? Quem é a Jane Quadros hoje? Jane Quadros hoje é uma mulher cheia de bloqueios, em consequência de tudo que viveu quando criança e que está se desafiando a desbloquear tudo isso, acolher a sua criança para entender e ressignificar todos os sentimentos que hoje eu posso estar sentindo. E diante disso, ressignificando essas dores e trazendo a minha criança, acolhendo a minha criança, eu consigo entender quem sou eu hoje. Lúcia, manda um oi aqui para mim e me diz se você está me ouvindo e me vendo direitinho, porque como eu comecei aqui o processo dessa live sem entender esse processo, eu não sei se o áudio e se o vídeo está ok. Alguém pode entrar aqui, me ajudar e me dar essa ideia? Então, esse processo do eu criança para o eu hoje é um processo que a gente precisa ter essa necessidade, essa busca de entender quem somos hoje. Então, quem é a Jane Quadros hoje? Jane Quadros é uma mulher que superou muitas dificuldades emocionais. E eu acho que o maior problema de nós, seres humanos, é ressignificar esses desafios emocionais que a gente viveu lá na nossa infância, para entender quem somos hoje. Então, quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos fracos, quem são os meus pontos fortes. Então, quando eu consigo ter essa percepção... Oi, Mirna, querida!
Mina, tenta me localizar lá no YouTube e entra lá para interagir comigo, que eu estou dando a palestra aqui no YouTube. Quando a gente consegue entender quem nós somos hoje, a gente consegue entender as nossas qualidades, os nossos defeitos e aceitar isso. A gente consegue entender as nossas qualidades e potencializar isso, reconhecendo cada uma das nossas qualidades, e a gente consegue ressignificar os nossos defeitos. Quando a gente consegue entender os nossos defeitos, a gente também consegue ressignificar e mudar o que precisa ser mudado. Porque aquela velha situação de síndrome da Gabriela, ninguém merece, gente. Ninguém que convive com nós merece essa síndrome na nossa vida. Eu nasci assim, eu fui educada assim, eu vou morrer assim. Pelo amor de Deus, muda essa percepção na sua vida. Porque nem você merece viver nisso. E às vezes a gente é tão teimosa nessa persistência de querer ser do jeito que a gente é, de trazer a forma que a gente foi educado, que a gente não percebe o quanto estamos fazendo mal para nós mesmos. O quanto que a gente está se degladiando, brigando com a gente mesmo, porque a gente não quer mudar certas coisas. E a mudança é extremamente necessária. A vida tem um ciclo de movimento onde a gente precisa se movimentar com a vida o tempo todo. E essa mudança que a gente faz, esse movimento que a gente faz com a vida, essa necessidade de mudar certas coisas, nos torna um ser melhor todos os dias. E assim, tem coisas que é muito difícil mudar. Eu não vou dizer para vocês que tudo é fácil. Não, não é fácil. Tipo, eu mudei um hábito agora de 2023 de acordar às 5 horas da manhã. É um ato fácil para mim? Não é. Eu acordo com sono, eu acordo com vontade de dormir, eu acordo com vontade de ficar na cama. Só que eu tenho um propósito muito mais forte do que isso. Eu entendi o processo de qual é o benefício que isso traz para a minha vida e o que eu ganho com isso para conquistar aquilo que eu quero conquistar. Então, são mudanças que no decorrer da vida vão sendo necessárias e que vão nos melhorando dia a dia. E às vezes a gente é resistente, a gente é teimosa para fazer essas pequenas mudanças. E não digo que a sua mudança vai ser igual a minha, acordar às 5 horas da manhã. Talvez não faça sentido para você, como não fez sentido para mim por muito tempo. Né? A minha mudança alimentar, faz uns 6 anos que eu mudei completamente meus hábitos alimentares. E eu mudei drasticamente o meu corpo, a minha vida, o que eu como, o que eu alimento o meu corpo, por que eu como certas coisas. Então, você precisa entender qual é o processo, qual é a necessidade que você tem. E aí você vai encontrar o seu motivo. Quando você encontra o seu porquê, o seu motivo de mudar certas coisas, isso se torna muito mais leve. Você muda as coisas e você vê um resultado que depois você diz assim, cara, eu sou muito... Não posso falar palavrão aqui. Porque eu consegui vencer eu mesma. Eu tinha uma crença muito forte na minha vida de que não adiantava eu fazer dieta, não adiantava eu fazer nada para mudar o meu corpo, porque eu ia ter o corpo exatamente igual ao da minha mãe. Porque eu tinha essa crença limitante, porque eu ouvia muito quando era criança de que quer saber como você vai ser, olhe para sua mãe, que você vai ser cópia escrita dela. E aí, fazendo terapia, eu descobri que não, que eu posso mudar tudo que eu quiser mudar. Rita, querida, quanto tempo? Angelita, obrigada. Então, assim, quando a gente tem essa percepção das crenças que a gente carrega, as coisas se tornam mais fáceis para a gente mudar. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas de informações que eu tinha do meu homeopata, que eu me tratava com ele por muito tempo, de nutricionistas. Eu assisti uma palestra também de uma nutricionista que me ajudou muito a ter umas percepções muito fáceis de por que comer as coisas, de por que alimentar o meu corpo com aquilo que ele precisa e não com aquilo que ele quer. Então, são percepções que a gente vai parando para analisar, entendendo por quê. Por que eu mudei os meus hábitos alimentares? Por que eu fiz essa escolha? Porque eu queria uma vida saudável. Eu quero envelhecer de uma forma saudável, porque eu sou muito ativa, eu gosto intensamente de viver. Então, se eu gosto de viver, se eu tenho uma vida ativa, eu quero viver uma vida com qualidade. E para isso eu tive que mudar certas coisas. Então, o primeiro passo foi mudar os meus hábitos alimentares.
Eu nunca gostei de academia, eu não suporto academia, mas eu sabia que eu tinha necessidade de fazer uma atividade física paralela com a construção de uma vida saudável. O que eu fiz? Eu comecei a experimentar outras coisas para entender como que eu ia me adaptar a isso e o que eu ia me identificar. E aí eu me identifiquei com Pilates. Eu fiquei apaixonada pelo Pilates. Então eu comecei a praticar o Pilates por muito tempo e junto com esse processo de mudança alimentar, eu estava fazendo Pilates e isso mudou drasticamente todo o meu processo. E no Pilates, eu comecei a praticar corrida, porque a minha professora de Pilates me convidou para participar de uma maratona onde eu nunca tinha corrido na vida. E aí eu fui para essa maratona e corri 5 quilômetros sem nunca ter praticado corrida, sem nunca ter treinado. E algumas pessoas me diziam, como que você vai correr? Você nunca treinou, você nunca fez nada, você não tem preparo físico. Eu disse, cara, eu só tenho querer. E eu vou. E eu fui. Inclusive, na primeira maratona que eu me inscrevi, que ela me convidou, ela não foi e eu fui sozinha. E aí, na segunda maratona, nós fomos juntas. E até hoje eu sou apaixonada por corrida. Então, descubra o seu porquê. Descubra o porquê que você quer fazer algo. Por que você quer fazer uma coisa nova. E aí, com certeza, isso vai começar a fazer sentido para você. Então, quando você acolhe a sua criança, as faltas, as necessidades, as carências dela, você começa a entender o seu eu. Você começa a entender quem é você hoje. E aí você começa a projetar quem você vai ser. Porque tem uma frase que eu ouvi, que eu gosto muito, que é muito referência na minha vida, que é: descubra quem você é para saber quem você será. Então, essa frase faz muito sentido para a minha vida. Então, a partir do momento que eu acolhi a minha criança, que eu descobri quem eu sou, com todas as minhas faltas, com os meus defeitos, né, com tudo que eu carrego na minha vida, eu consegui ter a percepção de fato de quem eu quero ser. E isso me dá uma clareza gigante de tudo que eu quero fazer na minha vida. E esse projeto de me tornar uma palestrante, trabalhar com a motivação, é uma coisa que eu trago para a minha vida e é uma cura das minhas dores. E aí tem uma frase que eu aprendi agora nessa mentoria que eu estou fazendo. Oi, menina, deixa eu te mandar aqui o link. Tem uma frase que eu escutei agora aqui na mentoria que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só te mandar o canal aqui, menina. Eu estou dando a palestra e atendendo aqui as minhas participantes que estão me prestigiando. Que legal, fico muito feliz disso. Como eu consegui acolher a minha criança, entender quem eu sou e de fato o que faz sentido para a minha vida, eu consegui descobrir qual é o meu propósito. Eu descobri o que eu quero fazer de fato, quem eu quero me tornar. Quem vai ser a Jane Quadros no fila do pão, né? Eu já descobri agora quem sou eu. Agora eu descobri quem eu quero ser. Então, quem eu quero ser? Eu quero ser uma palestrante, eu quero levar motivação para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a ter as percepções que eu tive. Então, curando as minhas dores, eu quero ajudar outras pessoas a curar suas dores, a entender esse processo de evolução, a entender esse processo de encontro desses eus, né? Porque a gente tem essa coisa de ter um conflito constante na nossa vida, de entender qual é o nosso processo, de entender qual é o nosso sentido para a nossa vida. E aí, quando você entende esse processo, se torna muito mais fácil. Porque quando você tem a clareza daquilo que você quer viver, a vida se torna mais leve. Porque você sabendo quem você é de fato, que as circunstâncias e a sua realidade não definem quem você é, mas o que define é o caminho que você percorreu até aqui, o jeito que você ressignificou as suas dores para se transformar em quem você é, nada vai te abalar. E aí você perde a arrogância de querer provar para os outros que você é o que você é. Você não precisa disso. Oi, Mirna, você conseguiu entrar, que legal.
E aí você acaba com essa necessidade, porque eu tinha muita necessidade de aprovação, eu tinha muita necessidade de fazer parte de coisas que eu me sentia necessária de fazer, de grupos de pessoas, de situações da vida, eu me sentia muito necessária nisso. Mina, você está me ouvindo legal aqui no YouTube? Porque eu não estou sentindo se aqui está... Eu tenho uma grande dificuldade na minha vida que, como eu fui educada na minha vida para ser uma pessoa perfeita, eu sempre tive a necessidade de ser reconhecida. Eu sempre tive necessidade de reconhecimento, porque eu não tinha reconhecimento por melhor que eu fizesse na minha vida, eu não tinha isso. Ai, que bom, Mirna. Então, por o fato de eu ter essa falta na minha fase criança, eu trouxe essa falta para a minha vida adulta. Então, eu sempre tive uma extrema necessidade de ser aprovada pelas pessoas, de me sentir reconhecida pelas pessoas. E eu estou trabalhando muito para curar essa falta, essa necessidade. Porque eu estou numa fase adulta hoje que eu não preciso mais disso. Eu tenho plena consciência de quem eu sou e plena consciência do que eu quero ser. E aí eu só tenho que trabalhar isso para me tornar melhor cada dia naquilo que eu quero ser. Para ser uma profissional melhor, para trazer coisas para ajudar outras pessoas a também se descobrir e a também se tornar seres melhores com aquilo que são e se aceitarem do jeito que são. Então, trazer isso para outras pessoas vai ser uma cura para mim também. Então, todo esse processo de trabalho que eu quero desenvolver com a mentoria motivação, nós vamos nos ajudar mutuamente. Então, não é um processo que eu só vou ganhar ou que só vocês vão ganhar. Eu estou ali com toda a humildade do mundo para entender que eu estou ajudando vocês, mas a mais ajudada ali vai ser eu. Porque eu vou conseguir vivenciar junto com vocês momentos desafiadores, onde eu vou ter que trabalhar o meu emocional para ajudar vocês, e vocês vão ter que trabalhar o emocional de vocês para aprender como lidar com certas coisas. E vão ter momentos que eu vou fazer situações da qual eu também passei por um processo dolorido de entender, na dor, o que eu precisava mudar. Eu, graças a Deus, eu tive muitas pessoas com muita sabedoria na minha vida que muitas vezes puxaram as minhas orelhas quando foi preciso, me jogaram na realidade para que eu entendesse que aquilo não era da forma que eu estava vendo, que aquilo não era da forma que eu estava vivendo, mas era um outro olhar. E às vezes a gente olha muito com o nosso olhar carente, com o nosso olhar da falta. E aí a gente não consegue ter essa percepção do que precisa mudar hoje para sermos melhor amanhã, para alcançar o objetivo que a gente está traçando. Ou às vezes a gente nem sabe qual é o objetivo que a gente está traçando, né? A gente está com tantos conflitos dentro da cabeça, com tanta coisa que a gente está perdido e nem sabe de que forma está acontecendo as coisas. A gente simplesmente deixa a vida nos levar e a gente vai no fluxo, né? Sua casa tá Jane Quadros. Deixa eu postar aqui para vocês o link. Para aí. Que aí eu já... Deixa eu entrar aqui. Aí. Deixa eu achar aqui você. Como é que é? Ju, querida. Sua casa decor. Deixa eu achar você aqui. Aqui. Te achei. Vou te mandar o link aqui. Pronto, te mandei o link aí para você acessar. Sua casa, me conta aqui. Entra no YouTube e me conta qual é o seu nome. Ali só está o nome da sua empresa. Gente, eu estou ao vivo aqui com vocês no Instagram, estou ao vivo também no YouTube. Então, quem puder me acessar lá no YouTube e interagir aqui comigo, eu vou ficar muito feliz. Então, esse processo de encontrar essas 3 fases do meu eu é o que vai te trazer o equilíbrio da motivação.
Porque a motivação nada mais é do que você entender quem você é e tá tudo certo. Porque você entendendo quem você é, você não vai se abalar com julgamento, você não vai se abalar com crítica, você não vai ficar na expectativa de querer provar por outro quem você é, porque você vai ter plena certeza de quem você é. Você não vai ficar na expectativa de ser reconhecida por aquilo que você faz, porque você próprio vai se reconhecer e muito pelas pequenas conquistas diárias que você faz. Então, assim, o grande desafio da nossa vida é entender que a conquista e o sucesso não é o degrau mais alto da escadaria. É cada degrau que você vence, cada degrau que você sobe, é um reconhecimento que você merece. Porque tudo e qualquer conquista não deve ser reconhecida só pelo simples fato de você conquistar o topo da escada. Porque o topo da escada pode levar semanas, meses, anos. Digamos, eu estou com 48 anos de idade, eu não cheguei no topo da escada que eu quero ainda. Eu ainda estou subindo degrau por degrau. E eu estou vivenciando essa possibilidade de subir degrau por degrau, entendendo esse processo. E quando você entende esse processo de subir degrau por degrau e entender que a vida é cheia de altos e baixos, que a vida é cheia de conflitos, que a vida é cheia de desafios, você entende esse processo e aí você não deixa situações negativas te atingirem. Então, eu cheguei a um nível que eu não olho mais televisão, eu não escuto mais notícias ruins. E não é que eu me isolei do mundo, não é que eu me isolei das notícias, não é que eu me isolei de qualquer situação. Não, muito pelo contrário, eu estou me protegendo disso. Mas eu sei o que está acontecendo à minha volta. Porque o que eu preciso me preocupar? O que está acontecendo à minha volta? O que eu posso fazer para mudar a minha vida? Jéssica, minha linda! Estou no YouTube ao vivo. Venha me assistir no YouTube. Então, o que acontece? Você precisa entender esse processo de se privar para se proteger de situações ruins, de situações negativas, para que você não precise passar por situações que te façam mal. E não é viver dentro de uma bolha, não é ficar introspectiva, guardada dentro de casa, achando que você está se protegendo. Não, muito pelo contrário. Você precisa se relacionar com pessoas para entender como o processo de existência acontece, como que todas as diversidades da vida, dos relacionamentos, e que nenhuma pessoa é igual a outra, e assim você vai superando dia a dia as situações. Hoje, na live de manhã, eu ainda fiz um comentário sobre uma situação que aconteceu ontem na igreja. Cheguei na igreja e aí eu sentei na terceira poltrona. E aí veio e sentou um casal do meu lado. E do meu lado sentou o marido. E o marido, ele era muito expansivo. Toda vez que ele abria o braço para orar, ele batia em mim. Eu estava sentado assim, quase na ponta da cadeira. E isso me incomoda. Quando as pessoas invadem o meu espaço, isso é uma coisa que me incomoda. E aí, o que eu fiz? Eu respirei fundo e perguntei, Deus, o que você quer comigo nessa aprovação? Aí ele rapidamente me respondeu, paciência. Contenha-se na sua paciência. E aí eu respirei e continuei o culto, continuei cantando, respeitei a expansividade do meu colega do lado e ficou tudo certo. Então, quando você começa... Ana, querida, Fê, o meu canal do YouTube é Jane Quadros. Deixa eu mandar aqui o meu canal para você. Peraí. Gente, vocês têm que me seguir já lá no YouTube. Eu vou começar a dar palestras no YouTube agora e eu quero muito isso. Então, gente, o que acontece? Quando você consegue ter essas percepções, você não deixa as situações externas dominarem as tuas emoções. Você contorna isso e ressignifica rápido. Qual foi o grande segredo na minha vida para ressignificar grandes desafios que eu vivi? Eu conseguia ter a percepção e perguntar para Deus o que eu tinha que aprender com aquela situação e qual era o meio que eu podia buscar para entender de forma clara, para que eu pudesse aceitar aquilo que eu estava vivendo e entender o que eu precisava aprender com aquilo.
E aí, tudo que eu vivi na minha vida, por mais desafios que eu vivia, eu sempre conseguia ressignificar rápido. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. E às vezes a gente demora muito tempo para isso. A gente fica remoendo situações ruins, remoendo situações negativas. Ai, alguém me falou algo que eu não gostei. Ai, alguém fez alguma coisa que eu não gostei. Gente, vamos sair dessa energia, desapega. Joga para o universo. Quando a gente se desapega dessa arrogância, nossa, a vida fica muito mais leve. A gente não tem que provar nada para ninguém, a gente não tem que provar nada para ninguém. Porque cada um ouve do jeito que é conveniente para si e cada um interpreta da forma e das dores que ele carrega. Mas isso não é responsabilidade sua. Se você ficar o tempo todo querendo provar o que você disse, o que você fez, o que você sentiu, você vai viver em função do outro o tempo todo. Então, a tua motivação está em saber trabalhar todos esses sentimentos que você carrega dentro de você. As tuas faltas de criança, o teu eu hoje, entender qual é o que você quer amanhã, e aí você vai ter esse equilíbrio. Você vai parar de sofrer por coisas que não cabe a você ter o controle disso. Porque a gente tem uma triste mania de querer controlar o mundo, e nós não temos esse poder. Quando a gente entender que o poder do controle só está na mão de Deus, de mais ninguém, a gente entende isso. Eu consigo ter o controle do que eu penso, do que eu faço e de quem eu sou. Mas eu não consigo ter o controle do que acontece à minha volta. Um exemplo muito claro, que talvez, não sei se vai ser a mesma percepção de vocês, mas a minha percepção em relação à pandemia. Muitas pessoas ficaram surtadas com a pandemia, eu também fiquei surtada em alguma fase, mas o que eu pensei? Eu digo, Deus, o que você quer para este momento com essa situação? E eu tinha só uma escolha, continuar fazendo o que eu precisava fazer para sair da onde eu estava, porque eu não tinha escolha. Então eu tinha que ir para a rua, eu tinha que continuar trabalhando, eu tinha que fazer tudo que eu precisava fazer para sobreviver na pandemia. E aí eu trouxe para o meu cérebro uma resposta rápida. Ninguém morre de véspera. Muitas pessoas perderam parentes queridos, muitas pessoas em respeito a todo mundo. A questão, minha comunicação não é em questão em desonra a isso. Mas se você tem todos nós viemos para esse mundo com data para nascer e data para morrer. Isso é fato, isso é definido. Né? Você já viram aquelas situações que tem gente que a morte passou do lado e a pessoa não morreu? E tem pessoas que às vezes estão em pé, sempre morrem? Então, isso é muito claro para mim. Eu não tenho nenhum problema com a morte, eu tenho muito problema com dor. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. A morte, para mim, é só uma passagem daqui para um outro estágio, em onde, em algum momento, nós vamos se reconectar e nós vamos nos encontrarmos. Então, a partir disso, não tem necessidade de a gente ficar sofrendo, a gente ter medo, a gente viver num pânico, porque eu vou morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Então, ter essas percepções reais de uma vida real deixa a tua vida muito mais leve. A gente para de sofrer por coisas que não precisa. E às vezes a gente fica se martirizando, a gente fica se culpando, querendo mudar a vida do outro, querendo mudar a vida dos outros, enquanto a gente não muda uma vírgula da nossa. E a gente precisa entender que nós só vamos mudar o mundo dando o nosso exemplo. Shirley, querida, estou ao vivo no meu canal do YouTube, Shirley. Vai ficar uma live gravada lá, uma palestra gravada. Corre lá. Então, a gente precisa entender esse processo. Quando você entende esse processo dos eus, você vai entender o seu processo da sua motivação constante. E aí nada vai te abalar. Eu digo literalmente nada. Porque você tem esse poder. O seu cérebro tem esse poder de controlar as suas emoções. Não digo que você não vai chorar nunca. Não digo que você vai ficar triste, não vai ficar triste nunca.
Não digo que você vai sentir raiva nunca, não. Você vai ter todos esses sentimentos, todas essas percepções, tudo necessário de uma vida normal, de um ser humano normal. Mas você não vai dar uma intensidade além do que precisa dar. Você vai sentir raiva sim em alguns momentos, mas você vai ressignificar isso rápido e não vai deixar isso te atormentar e consumir a tua energia. Você vai sentir medo em algumas situações. Você vai sentir tristeza com vontade de chorar, porque você vai passar algumas situações que você ainda vai ter aquela situação que você quer ter o controle, mas você não consegue, e você chora porque você passa raiva daquilo. Mas chora, chora. Eu, quando me dá vontade, que eu passo por alguma situação que me passa raiva, eu choro muito, porque eu não pago imposto para chorar. Eu choro até com uma propaganda de manteiga. Mas aquilo é minutos, aquilo é horas. E deu, passou, foi. Então, assim, não tem nada que hoje eu possa dizer assim, isso me tira do sério. Eu perco o controle com essa situação. Cara, quando eu dirigia, eu botava o som no meu carro a todo volume não, dentro do volume excessivo. E eu estava ali dirigindo como se fosse só eu na rua. O cara pode me cortar, o cara pode fazer barbeiragem lá fora. Tô nem aí. A escolha dele é dele, não é minha. O controle do que ele faz ou deixa de fazer não é minha. Eu vou comprar briga, eu vou comprar um estresse sem necessidade nenhuma. Para quê? Para provar o quê? Para quem? Então, a tua motivação tá você descobrir isso, como que você reage diante dos fatos e das circunstâncias que você vive. O que você pode mudar, ok, tente mudar. O que você não consegue mudar, mude você. Marga, querida. Então, assim, isso hoje é um grande desafio e uma grande realização na minha vida. Trabalhar com essa mentoria sobre motivação vai me ajudar a trazer para vocês essas percepções que fazem parte da minha vida, que construíram quem eu sou e aonde vai me levar até onde eu quero. Então, eu tenho certeza de que isso vai me ajudar demais e eu vou poder contribuir com as pessoas que me permitirem fazer parte das suas vidas. A gente já tem alguns inscritos com essa mentoria motivação. Então, se você ainda não sabe dessa mentoria, quiser mais informações, lá no link da minha bio, tem o link direto ao canal do WhatsApp para que vocês possam tirar informações comigo. Eu posso passar o PDF para vocês entenderem como é. Eu vou acompanhar essas pessoas diariamente, onde elas vão ter um canal fechado no Instagram comigo, vão ter o canal do WhatsApp, vão ter um canal no Facebook, para quem ainda é muito mais aderente ao Facebook do que ao Instagram, e a gente vai poder trabalhar várias ferramentas dentro disso para que a gente possa trabalhar a nossa motivação. Então, tudo que eu aprendi no meu processo, na minha vida, eu vou passar para vocês. Então, se alguém tiver interesse em saber mais da mentoria Motiva a Ação, é só me chamar no Instagram ou me chamar no WhatsApp, tem um link lá, e aí eu vou passar para vocês todas as informações. E eu tenho certeza que essa motivação diária vai transformar muito a vida de vocês, assim como transformou a minha. E não sou eu que vou levar a motivação para vocês, não, é vocês que vão descobrir a motivação que já está aí dentro de vocês. A gente só vai aprender a ressignificar cada sentimento, cada situação que você vive, para que você possa sentir de uma outra forma, de uma forma muito mais leve, sem se cobrar tanto, sem se exigir tanto. E eu vou ficar feliz demais, porque cada doação que eu faço do meu tempo, da minha energia, do meu entusiasmo, da minha motivação para outras pessoas, eu também recebo isso. Então, eu fico extremamente envaidecida quando as pessoas me dizem que aprenderam algo comigo. É este o meu propósito. Ensinar para as pessoas a ter uma vida leve. Independente de qualquer desafio que você possa viver, você pode sim ter uma vida leve. Gente, eu consegui ficar quase 1 hora aqui nessa... Ângela, você conseguiu me ouvir, Ângela? Então, isso é o que eu quero fazer. Isso é quem eu sou.
e isso é o que eu vou me transformar ainda maior do que eu já estou. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Pode ser aqui no Insta, pode ser ali no YouTube. Quem quiser me perguntar, estou aqui à vontade para esclarecer dúvidas. Ângela, eu quero você fazendo parte dessa mentoria junto comigo. Gente, como está sendo gratificante isso de dar uma palestra no YouTube. Nem sei se a transmissão ficou relativamente boa. A minha disse que estava me ouvindo bem. Então, acredito que estava tudo ok. Então, eu vou deixar gravada essa mentoria, essa palestra lá. Sério, Ângela? É óbvio que é seríssimo. Vou ficar muito feliz de ter você nessa mentoria comigo. Tá o link lá na minha bio do WhatsApp, onde você pode entrar e eu te passo mais informações. Corre lá. E vocês podem chamar todas as amigas que você acredita que tenha necessidade de desenvolver a motivação. Vocês podem convidar para fazer parte desse processo, porque eu quero fazer uma junção de pessoas. Eu estava pensando como que eu ia chamar isso. Até vocês podem me ajudar. Porque eu não acho legal essa coisa de ficar repetindo o que os outros fazem. É clube, sei lá, vários nomes parecidos que todo mundo... Eu sempre gostei muito de ser diferente de tudo e de todos. Então, se vocês tiverem alguma sugestão... E outra, eu não estou com a ideia de dar uma mentoria só para mulheres, eu quero dar uma mentoria para pessoas. Então, se existem homens que também querem trabalhar a sua motivação, que querem ressignificar muitas coisas na sua vida, os homens também serão muito bem-vindos. Se você quiser fazer parte junto com o seu marido, quiser trazer o casal para vir junto, vai ser melhor ainda, porque a gente vai poder ressignificar muita coisa. Porque eu tive um casamento de quase 20 anos de idade, de 20 anos, e eu tive um casamento muito feliz. Então, eu tenho toda uma experiência de relacionamento, quando eu posso transmitir isso para vocês também. E tenho certeza que vai ajudar muitas situações a vocês pensarem, refletirem e trazer isso de uma forma positiva para a vida de vocês. Eu vou amar essa oportunidade de estar junto com vocês. Vai ser muito top. Realmente vai ser muito top, Ângela. E eu estou muito feliz com essa realização na minha vida, porque isso é uma coisa que eu sempre amei muito fazer, lidar com pessoas. E eu só não estava sabendo como lidar com isso de uma forma que eu pudesse sobreviver com isso, porque lidar com pessoas, eu sempre fiz isso de uma forma muito doada, né? Muito... doada não seria bem o termo. Eu sempre doei muito meu tempo para ajudar todo mundo e eu nunca monetizei isso de alguma forma. Então, para mim, estava sendo um grande conflito de trabalhar isso. E hoje eu estou entendendo como que eu posso trabalhar isso, de que forma eu posso sobreviver disso. E é isso que eu quero desenvolver para trabalhar e ajudar muitas outras pessoas. Porque hoje eu ajudo muitas pessoas dentro do meu trabalho. E eu sempre falo que se eu pudesse trabalhar de graça, fazendo o que eu faço, eu trabalharia, mas eu preciso me manter, né? Porque estamos no mundo capitalista e tudo se paga, tudo se compra. E então eu preciso trabalhar de uma forma monetizada. Então, mas eu quero ajudar as pessoas. Então, isso para mim está sendo muito gratificante. Márcio, querido, estou dando a minha primeira palestra no YouTube ao vivo, Márcio. Olha só que chique. Gente, então, já que eu estou aqui falando já há quase uma hora, porque a gente ficou quase 20 minutos tentando o desafio do canal aqui, mas acredito que deu tudo certo. Então, eu vou encerrar essa palestra de hoje e vamos ter muitas outras, com certeza, porque eu estou gostando muito disso. E se vocês puderem seguir o canal e indicar o canal para outras pessoas, eu vou ficar muito feliz, porque com isso eu vou estar transbordando com outras pessoas uma boa energia, tudo que eu aprendi nesse processo de vida, chamado vida, e isso me
me ajuda demais a me desenvolver ainda mais. E esse processo de ser palestrante é uma coisa que eu já tenho vontade há muito tempo. Então, aqui eu só vou treinar, eu só vou aprender muito mais e vocês vão me ajudar nisso. Vocês vão dizer o que está bom, o que não está, o que eu preciso melhorar e o que está bom que eu posso manter. Certo? Conto com vocês. Então, eu vou encerrar por aqui, vou deixar essa palestra gravada. E eu tenho certeza que essa será a primeira de muitas e que uma será sempre melhor do que a outra. Então, não percam, porque eu ainda vou trazer muitas coisas boas para contribuir com todos vocês. Um grande beijo, uma boa noite. E foi muito bom estar aqui com vocês.